gente vai estar entrevistando uma grande psicoterapeuta, uma grande terapeuta, que é a Simone Ribeiro. E faz um tempinho que a gente não traz um terapeuta para entrevistar, mas de vez em quando nós vamos estar trazendo aqui. As nossas entrevistas são sempre pelo Instagram. E essas entrevistas, elas têm como objetivo levar para todas as pessoas diversos terapeutas, psicoterapeutas, hipnoterapeutas, ou seja, diversos terapeutas que possam, de alguma forma, agregar alguma coisa na sua vida. Pois, afinal de contas, todos nós, principalmente depois de nós termos passado por uma grande pandemia, estamos assim com uma necessidade, em algum momento, de olhar, alguém ter um olhar de fora, né? Alguém olhar você de fora para te ajudar a resolver alguma questão que você não está conseguindo sozinho, né? Então, assim, eu, mais uma vez, agradeço a todos que estão nos assistindo. O Andréa também, um dos gestores do Praticadamente, Andréa Dafra. Falei agora o nome dele certo. Ele também está aqui. Bem, eu vou chamar, deixa eu ver quem eu vou chamar aqui, para nós começarmos. Eu vou começar a chamar a Simone e nós... Deixa eu ver aqui. Enfim. O André estava com um probleminha lá de internet, eu ia chamar ele, mas vamos ver. Se ele der um ok aqui, de repente até chamo ele. Bem, eu vou começar aqui. Simone Ribeiro é uma excelente psicoterapeuta, eu já falei aqui, uma excelente terapeuta, ela trabalha com várias, terapias. Eu falo psicoterapeuta, trabalha com várias terapias, né? E eu vou começar fazendo aquela pergunta para que nós possamos conhecer melhor. Simone, fale para a gente aqui como é que foi a sua jornada até chegar a ser terapeuta? Conta um pouco da nossa história para a gente conhecer, como você trabalha hoje, as coisas que você pensa. Faça esse trajeto aí pra gente. De vez em quando, se alguém perguntar alguma coisa, eu até te passo aqui. Tá? Por favor, tá bom. Boa noite, gente. Eu sou a Simone. Eu vi até a Marcinha colocou Simone Ribeiro. Adorei. Falei, nossa, é isso que eu vou levar pra vida. Eu comecei com a terapia holística em começo de 2019. Eu fui pegar um papel no chão, eu travei e dei uma extrusão de hérnia de disco. E eu fui pra cima da cama, literalmente. Fiquei 2 anos e meio de cama, fazendo os tratamentos, fiz bastante cirurgias. Só que eu sempre tive essa coisa dentro de mim de querer fazer mais, né? De querer não aguentar ficar parada. Aí eu falei com a Mariana Salum, e aí a Mariana Salum, eu pedi para ela, né? Porque eu não tinha nem renda, que eu tava com uns problemas no INSS, e falei para ela se ela me dava o curso, ela me deu. E eu comecei a estudar deitada mesmo, mergulhando nessa área. Eu sei que em um mês eu tinha feito todos os cursos que eles ofereciam lá, que eram muitas terapias. E acabei indo para essa área mais holística, aí descobri o que era hipnose, não sabia nem o que era. Hipnose para mim era igual o pica-pau, sabe? Que vinha com o relógio, aquilo ali para mim era hipnose. Então, da diversidade eu consegui, de uma forma ou de outra, fazer. Ganhei um limão, fiz um suquinho ali para ver se eu conseguia fazer alguma coisa. E aí, as pessoas certas foram caindo nos meus braços, assim, né, com isso. Fiquei em 2019, 2020, aí começou a pandemia, já não tinha mais tantos lugares para você fazer aula. Eu estava fazendo muita fisioterapia por conta da coluna também. E aí comecei a estudar hipnose em 2020. Só que eu notei que através dos cursos, você não saía pronto. Você não tinha como atender as pessoas facilmente, né? Era uma coisa muito pincelada. O evento pandemia trouxe voz àquelas pessoas que não queriam, na verdade, levar o outro para a evolução. Queria ganhar dinheiro. Então, isso atrapalhou bastante, né? Quando foi final de 2020, início de 2021, eu comecei uma nova fase do meu tratamento e uma nova fase também de estrutura, né? Comecei a estudar por conta e final de 2022 eu encontrei o grupo que era da terapia solidária, aonde eu conheci o Irmo numa noite, assim, e ele me apresentou a Praticadamente. Com tudo isso, eu comecei a aplicar as técnicas primeiro na minha vida. Então, eu comecei a me auto-aplicar algumas técnicas, EFT, que é aquela acupuntura sem agulhas, a própria hipnose, a auto-hipnose, e fui vendo que dava muito certo. Com o evento Praticadamente, eu conheci o Irmo, e o Irmo me apresentou a hipnose não verbal, que é o que é o meu carro-chefe hoje. Eu trabalho com várias terapias, eu faço cromoterapia, eu faço acupuntura sem agulhas, faço a hipnose não verbal, a hipnose verbal, que é engraçado, a gente vai meio que deixando meio de lado quando você entra na vida da hipnose não verbal.
E faço técnicas para pós-cirúrgico, drenagem, massagem, toda essa parte holística eu aplico também nas massagens. E aquilo acabou que me deu um novo vislumbre, né? Hoje em dia eu sou uma pessoa, mesmo com a diversidade, e juntando também com a religiosidade, não uma religião, mas uma filosofia, eu descobri que eu posso ser melhor para mim, antes de ser melhor para os outros. Né? Alguns terapeutas não entendem o quanto você tem que ser bom para você para poder cuidar de outra alma, né? Para poder tocar outra alma. Então, isso eu entendi, e que bom que eu entendi logo no começo. Porque a partir do momento que eu não conseguia mais me olhar, eu não conseguia cuidar. Quando eu fui me olhar, me cuidar, que foi através do Irmo, que o Irmo não gosta que eu chamo ele de guru, mas eu gosto de dar aquela cutucadinha, ele foi quem me despertou dentro dessa área holística, né? Na área de hipnose, eu descobri que se eu me cuidasse, eu ia ser melhor para as outras pessoas. E isso me fez muito bem. Então, a partir do evento, levantar o pé, porque eu estava dentro de uma live, levantei o pé para o Irmo ver, ele me fez despertar, literalmente. Hoje, eu tenho muito mais pessoas que eu atendo depois disso. A minha conexão com o outro é muito maior. A diversidade, eu estava falando até no outro encontro que eu tive antes desse, que a diversidade hoje não vem como um punhal. A diversidade, ela vem como um trampolim, né? Então, se eu tenho algo a resolver, que é o meu momento, eu tenho a calma também de me acolher no problema que eu estou enfrentando, mas poder me olhar e falar assim, não, Simone, você pode ir em frente. Que é o que mais me deixa feliz nos dias de hoje. É saber que, mesmo diante de tudo aquilo que vai me incomodar, não me deixa acomodar. Porque se incomoda, você quer sair daquela zona de conforto. Então, eu fico muito feliz disso, de poder hoje estudar. E nos estudos, você vai notando que você consegue elevar também a sua energia, né? Porque quanto mais estudos se tem, mais você pode agregar na sua forma de pensar, na sua forma de agir, né? Hoje eu estava ouvindo e eu escutei assim de um líder maravilhoso que eu conheço, de que se a gente estuda, a gente se renova. De que se você quer ensinar algo para o outro, você tem que primeiro aprender, sentar e aprender. Então, de tudo isso que eu vivi, de toda a dor, e não que não venha hoje, nos dias de hoje, ainda a dor na coluna, só que eu estou sabendo como viver melhor, né? Fazer com que a minha cabeça assuma o lugar de gestão, literalmente, da minha vida. E aí, volta a falar, o Babalaô virou para mim hoje e falou assim, quando você se estrutura e quando você chama atenção para uma coisa melhor, você acaba saindo daquela energia que você estava vivendo. Você é o que você consome, você é o que você atrai, né? Se eu for ficar na porta de um bar, eu vou ter só aquele nível de clientes. Se eu for ficar com pessoas inteligentes, outros chegam. E, literalmente, praticamente, me trouxe isso também. Né? Você agregar valores com outro tipo de pessoas, você começa a mudar o nicho de amizades que você tem. E isso tudo eu estou trazendo para o meu presente, Miriam. Isso eu achei bem interessante que você falou, que eu comecei no início, a importância que nós temos, como terapeuta, de estarmos nos nutrindo, como você falou, de conhecimento, amizades, e essa troca toda nos fortalece, nós fazemos tratamentos, né? Passamos por tratamento, e aí nós melhoramos também a qualidade do atendimento. Ao melhorar a qualidade do atendimento também, o fluxo também de pessoas também muda, né? Então, assim, é um conjunto. E é interessante que, às vezes, a pessoa está numa dor, ela está numa situação, e, às vezes, ela não consegue sozinha. O terapeuta ele tem essa possibilidade de ajudar essa pessoa a sair daquele estado, né? Até porque ele vai olhar de outra forma, ele vai ver os ambientes que essa pessoa está, como você falou, né? Então, assim, eu achei bem interessante isso, né? Então, assim, isso aí você está fazendo numa constância, assim, se olhando? Como é que está? De 2022 para cá, desculpa, agora está muito mais constante. Que agrega muito a minha mudança de entender que a religião não me fazia bem, mas você ter uma religiosidade é melhor. Né? A religiosidade, ela me dá o aspecto de pensar. Né? Eu sou hoje uma mulher ifaísta, né? É uma cultura iorubá. Eu faço parte de uma egrégora muito grande de pessoas inteligentes que querem chegar a algum lugar. E não me privam de nada, não me privam do aprendizado, não me privam de eu poder ser quem eu sou, de ser a mulher que eu sou. Hoje em dia, isso tem um ano, né, que foi em janeiro de 2022, quando entrou tudo isso na minha vida, eu vejo que eu tenho voz. Né? Eu, como mulher, eu tenho voz. Né? E eu posso dar voz para quem eu atendo também. Porque eu tinha um grave defeito que era não ouvir. Né? Eu estou curada? Claro que não. Eu estou em constante
transformação. Todos nós. Né? E entender isso é muito bom, porque você pega o ego que eu levava para frente e falava assim, olha, ego, eu preciso de você para dar alguns passos na minha vida, mas em determinados momentos eu preciso que você esteja ali atrás, tranquilo, sabe, controlado. Então, assim, eu nunca, não é que eu fui sempre essa pessoa que eu sou hoje. Não fui. Eu sempre fui inconstante, eu sempre fui uma pessoa com um equilíbrio bem desassociado. Eu era desassociada do meu corpo e da minha mente. Então, ao associar, ao trazer tudo isso para o presente, eu vi que era possível dar um atendimento melhor. Né? Aquele terapeuta, aquela pessoa que não se trata, ela não consegue tratar. Hoje eu tenho isso na minha cabeça. Ele não consegue. Quando acontece o evento Terapia Solidária, que eu queria ajudar as outras pessoas, só que eu não estava me ajudando, eu entendi que eu também não servia para aquele momento. Eu preciso agregar valores, que aí foi que a Prática da Mente me trouxe um livro, que hoje é meu livro de cabeceira, que é o Corpo Guarda Suas Marcas, que é uma coisa que virou a minha cabeça, sabe, de um jeito. E todos os dias a gente quer, sabe, consumir mais. Então, a leitura, que também foi essa filosofia que me trouxe, retornou para minha vida, a leitura me traz um mundo novo. Hoje em dia eu posso sentar para ouvir um cliente e ele realmente me falar. E eu imaginar, porque eu tinha perdido a faculdade da imaginação. Né? Como é que você, uma pessoa que trabalha com hipnose, não sabe o que é imaginar? Então, assim, não tem como. Não tem, o lúdico faz parte da gente. Né? Então, hoje em dia eu consigo ouvir o cliente e saber realmente o que ele está sentindo. Não transferindo a dor para mim. Isso não. Mas saber que se ele quebrou a unha e aquilo doeu muito, é a dor dele. E o respeito tem que haver. Né? Eu tenho que entender que existe uma dor que para mim pode ser insignificante, mas para o outro é tão presente. Né? Como terapeuta, eu acho que agregar valores diariamente é necessário. É necessário. Né? A prática da leitura é um mundo novo. Você falou duas coisas interessantes aí, que eu já vou voltar, mas tem uma pergunta aqui que eu achei legal, que a pessoa está como design now mais, eu acho que é isso, né? Está falando assim, Simone, você tem como carro-chefe a hipnose não verbal, mas nas suas demais ferramentas terapêuticas ainda aplica? Se você aplica as outras, como é que você está fazendo com essa mistura toda de terapias? Então, eu acho que eu aprendi, que eu acho não, porque me falam que quem acha não sabe nada, mas eu tenho hoje o meu método de atendimento. Eu acredito que quando você aprende muitas coisas, você encontra o seu lugar. Então, eu encontrei o meu lugar dentro da hipnose não verbal. Né? Eu aplico todas as técnicas hoje em dia que eu aprendi, todas. Se de repente eu chego para fazer uma anamnese e a cliente está muito agitada, eu sei que com a acupuntura sem agulhas, eu posso ancorar e aterrar aquele cliente e ele vai me ouvir melhor. Porque se você pega o cliente do jeito que ele chega, às vezes ele não está te ouvindo, ele não está te sentindo e coloca direto na terapia. Eu já tive na hipnose não verbal momentos de falar assim, putz, e agora o que eu faço? Né? E aí você dá traz mais segurança. Eu uso constantemente a cromoterapia na entrada do cliente e durante todo o atendimento. Né? A acupuntura sem agulhas traz um ancoramento. A hipnose verbal faz com que ele acredite no que ele está ouvindo, né? E possa dar também uma sossegada nele. Então, todas essas técnicas vão agregando para você fazer o seu momento, o seu atendimento. Né? Eu aprendi com o próprio Irmo de que eu ia encontrar o meu espaço, que eu ia encontrar a minha forma de atendimento, a minha coragem, e no que aquilo realmente ia fazer sentido para mim. E é o que eu estou fazendo hoje. E traz muitos benefícios. Assim, eu tenho tido clientes que saem daqui, sabe, em estado de graça mesmo, numa paz que eles nunca tinham sentido. É o que eu escuto. Então, isso me traz, é o que me alimenta. É engraçado a gente falar que o outro vai alimentar. Mas eu nunca tinha tido, até 2022, momentos de paz. Eu posso fazer algo por alguém e sentir que eu estou fazendo o meu papel, o meu propósito. Hoje eu tenho propósito, que era uma coisa que eu não tinha. Né? Eu tenho sonhos, eu tenho vontades diferentes. Então, é muito maravilhoso isso. Então, isso que você falou é bem interessante, porque normalmente você conseguiu essa visão justamente porque você passou por terapia, você passa por terapia, e aí você se vê melhor, se entende melhor e vê até onde aplicar melhor todas as técnicas e aprendizado que você tem junto com a hipnose não verbal, né? E aí usa hipnose verbal e outras técnicas mais que você falou. Eu achei isso bem interessante, que é exatamente isso. Quando o terapeuta, ele
faça por terapia, ele consegue fazer isso, como você falou, achar o seu lugar. E você falou também uma outra coisa que eu achei bem legal, como o número das pessoas, eu tenho percebido isso também, que está não tendo mais uma religião específica, e sim uma religiosidade. A pessoa, ela percebe que ao ter uma religiosidade, ela consegue ampliar mais o campo dela, né? Pelo que eu entendi, isso também você percebeu. Isso está demais, assim, tá demais não, tá bom, porque né, as pessoas estão ficando mais humanas, né? Eu acredito, então, né? O que você acha disso tudo? Eu acho muito triste. Eu já fui aquela ficcionada. Eu nasci numa família que é uma família umbandista, umbanda católico-cristã, e isso é muito comum no meio umbandista, as pessoas não saberem muito bem o que segue. E só que aí eu me vi de uma forma de ser aquela pessoa fechada, que não existia um outro mundo, que não existia nenhuma outra filosofia que era certa. E eu comecei a entender que não existe verdade absoluta. Não existe. O que você traz como verdade para você pode não me tocar e assim por diante, né? E ao saber que não existia, entender que não existia uma verdade absoluta, eu pude ver que se eu estou andando por uma estrada, eu posso ter vários sinais e vindo de várias religiões, qualquer uma que seja. Então, eu me abrindo para o novo, para aquilo que poderia me trazer coisas melhores, eu faço com que o meu mindset se amplie. Então, eu não tenho por que hoje me fechar. Claro, eu tenho as minhas crenças, né? Que são crenças que me levaram até aqui e outras que eu pude deixar pelo caminho, que aquilo vai se desprendendo. Mas você tornar a verdade que você faz parte de tudo e tudo faz parte de você é muito mais agregador, né? Para mim. Hoje eu tenho como filosofia Ifá e eu sei que Ifá me nutre. Eu não tenho por que procurar. Só que isso não me priva de pegar um livro de qualquer outra religião e também ver o que serve para mim e o que posso agregar. Por exemplo, hoje a gente estava falando da Monja Coen, que traz uma verdade tão maravilhosa dentro de tudo aquilo que a gente professa, que está tudo certo, que está tudo certo. Eu ouvi semana passada uma entrevista de um pastor da Batista que vai integrando a gente de uma forma, que vai deixando a gente de uma forma, que ele não falou de religião, ele falou de religiosidade. Porque o que a gente acredita delimita cada um de nós. Isso é um fato. Só que uma crença também pode te destruir, se for uma crença limitante. Então, hoje em dia, eu não me limito mais. Eu não me limito, porque eu vi que muitas pessoas ficavam tão aficionadas a leis isso daqui pode, aquilo ali não pode de jeito nenhum, que acabava não vislumbrando um mundo novo. Por exemplo, a gente tem relatos e tem documentários até na Netflix de pessoas que ficavam dentro de fazendas em rituais e não poderiam vislumbrar o mundo maravilhoso que tem depois daquelas paredes. Então, assim, eu não quero isso para mim. Nunca mais. Já tive e nunca mais eu quero. Então, você ter uma religiosidade, além de uma religião, é muito mais libertador para o tipo de vida que eu vivo hoje, né? Não tem libertinagem, tem liberdade. Eu posso pensar e ser o que eu sou. O que eu sou. Defeitos, qualidades. Uma menina que luta, que quer aprender cada vez mais, que está buscando conhecimento todos os dias, tanto religioso como pessoal, que quer ser uma pessoa reconhecida e conhecida, sim, mas pelos meus valores, né? Não é chegar aonde eu quero chegar e o ego me corromper. Isso não. Então, assim, eu acho que a religiosidade me amplia. Ela me dá possibilidades. Eu acho que o André falou isso também. Ela me expande, né? Então, eu acho que é muito importante para todos nós isso. Exatamente. Ela expande a nossa consciência, né? Sim. A religiosidade, ela expande a nossa consciência. E é legal, assim, isso que você está falando, porque vai de encontro com a natureza do ser humano, porque o ser humano ele está em constante mudança e evolução. Então, hoje em dia, as pessoas que conseguem entender isso, elas não ficam rígidas e engessadas numa religião ou numa circunstância. Ela começa a perceber que ela pode mudar, sim. Uma hora ela tem uma crença, ela amadurecendo, ela pode mudar aquela crença. E aí nós vemos que o autoconhecimento é constante por isso, porque nós estamos em constante mudança, né? Isso é legal porque vai ampliando, como você mostrou, né? O horizonte. E isso tudo que você está trazendo, eu estou achando muito importante, porque tem muitas pessoas que estão na dúvida, se questionam, né? E, assim, trazer esse entendimento é muito legal. E a pessoa que quiser, o André colocou aqui, e fazer parte de dois mundos ao mesmo tempo com saúde mental, exatamente. É a melhor coisa. É a melhor coisa. Eu vejo hoje, Línia, que a religião define muitas pessoas. Eu não posso me definir.
Eu não consigo mais me definir, porque hoje eu sou a Simone terapeuta, Simone com uma religiosidade forte e que pode ser o que ela quiser. Eu posso ser o que ela quiser. O que eu quiser, gente, literalmente. Eu poderia muito bem hoje virar para você, Lilian, e falar assim, Lilian, não tenho condições de fazer essa live, não estou num bom momento e eu quero cancelar ou remarcar. Eu tinha essa opção hoje, né? Só que hoje eu tenho tanta certeza de que existe algo melhor para mim, né? Que existe algo que vai ser melhor, que eu falei assim, não, eu vou seguir em frente, né? Todo mundo passa por adversidade. Todo mundo passa, né? Só que poucos podem falar, sentar com a adversidade na mesma mesa e falar assim, poxa, e aí, o que você quer me mostrar? O que você quer? E eu trago isso para a religião. A religião que aprisiona não é a religião. A religião que limita não é a religião. A religião que manda em você e faz você como aquele cavalo, sabe, no cabresto mesmo, e te indica, agora você vai para a direita, agora você vai para a esquerda. Isso não é religião. Eu escolhi tomar conta do meu destino. Porque no final a gente está no mesmo rio. Eu amo essa frase. A gente está todo mundo no mesmo rio, mas ninguém está no mesmo barco. Ninguém. Cada um está na sua canoa. Se a canoa do outro é furada, a sua está inteira. Se a sua começa a ter rachadura, você tem que mesmo você trabalhar para cobrir aquela rachadura. Se hoje não é um dia bom, eu vou mudar a minha cabeça e falar assim, não, mas hoje eu acolho o meu problema, mas amanhã eu vou fazer de tudo para ele ser quem vai impulsionar eu para ter um dia melhor. O André está perguntando da experiência da terapia. Eu não tenho, entendeu? Tem muita coisa que eu perdi o nome. Eu posso até saber, mas o nome, cara, não entra. Então, assim... Na verdade, eu acho que mais importante do que, assim, no caso, né, nomear, é você mostrar essa mudança. Sim. É você mostrar que é possível, né? Isso eu acho muito legal. E, claro, se a pessoa está numa situação em que ela... mas eu gosto de seguir aquela regra, eu gosto de seguir aquele contexto, tá tudo bem. Eu acho que o importante é você estar se sentindo bem feliz. Bem e feliz. A pessoa está bem, feliz, sendo, de repente, até cético, ou não, eu só acredito na ciência porque tem que me comprovar, também está tudo bem. Né? Te concorda? O que importa exatamente, a pessoa está confortável, tá em paz, né? Exatamente isso que você falou. O André Dafra está falando aqui, qual sua linha terapêutica? Você trabalha com HNV? Ela Eu respondi acho que no comecinho, né? Já falou no começo. Ela falou, é que ele entrou depois, mas ela trabalha. Aqui também está falando aqui, a Vivi está falando, concordo, Deus, universo, quer tudo de bom para a gente e nos deu livre-arbítrio, sem regra nem prisão. Exatamente isso, né? Quando eu saí, eu fui de candomblé durante muito tempo, e eu fui uma pessoa muito, muito fechada, assim, que era aquele tá bom. Quando eu encontrei essa filosofia, eu peguei e não sabia lidar. Porque eu estava numa família que estava me dando arma para ser uma pessoa de autonomia. Eu não sabia. Aí foi quando eu encontrei a hipnose não verbal, que me mostrou que, assim, por muitas vezes você fica tão limitada ali em querer ser guiada e não sabe se guiar. Né? Deus, Jeová, Zavel, do Mário, o que você quiser nomear, que é a força que leva a gente, não quer limitação. O ser humano não nasceu para ser limitado. O ser humano nasceu para ser feliz. E sabendo que a felicidade são momentos, né? Ninguém pode ficar feliz o tempo todo. Isso tem nome, né? Aquela pessoa que fica o tempo todo tem alguma disfunção cerebral de alguma forma, né? Então, saber que felicidade são momentos, então se eu puder estender minha felicidade a todo o tempo, beleza. Senão eu posso acolher também aquele momento e querer ou não me sentar à mesa com a tristeza. Não, não quero. Não quero, olha, não quero pensar nisso. Não quero pensar nisso e fazer com que a sua vida seja melhor. Né? É fácil, Lilian? Não é. A Lilian me conheceu num dos momentos mais terríveis do meu viver. A Lilian me conheceu nesse momento. Então, assim, são duas Simones que a Lilian sabe que existe. Uma antes e uma depois da hipnose não verbal. Né? A linha que eu sigo hoje é uma linha estruturada pelo Irmo. Né? Eu sou adepta de Reich. Agora eu amo Reich. Eu sempre ouvi falando muito de Reich. O Irmo só fala de Reich, né? O Irmo só fala Reich, que saco Reich. Mas hoje em dia eu vejo que uma das coisas melhores que aconteceu na minha vida foi saber quem era Reich, o que era Reich e como é viver com Reich. Né? Então, eu busco isso, Lilian, de verdade, evolução. E eu também não sou aquela pessoa que, assim, não é porque o Irmo fala de Reich que eu vou ficar batendo palmas sem saber o que é realmente. Então, a gente, todo um estudo, mergulhei aí, sei que é lentamente, né? Eu já tô com 43 anos, então até nem a memória é a mesma, quanto mais, né? É maravilhosa mesmo, Mariana. É Maria, né?
Maria, maravilhosa. Mas, A Maria passou também por hipnose com isso, né? nossa, Não verbal com isso. ali, olha, gente, isso que eu indico. Ela tá assim, é vida, é vida, é vida. Ela tá apaixonada também, né? Maravilhoso. A Gi falou uma coisa também muito importante. Quaisquer extremos podem ser limitantes. Verdade. Né? Exatamente, né? Por isso que o ser humano, ele está sempre em mudança, em evolução. Então, quando fica no extremo, ele entra numa anomalia, né? Ele entra num... Né? Então, assim, é uma hora que a pessoa tem que se olhar. E eu digo, procure um terapeuta, que a Simone, você está vendo, que é uma pessoa maravilhosa. Ela realmente passou por um monte de mudança, né? E temos vários terapeutas, né? Procure um que você se identifique. Ah, mas essa é muito, tem que falar muito de religião. Eu não sou... Nós aprendemos a ter um olhar sem julgamento. Sem julgamento. Né? O bom a gente aprende muito isso. É que a gente não tem que adequar, não precisa se adequar a nenhuma religião, mas você pode acolher todas elas. Não necessariamente você tem que ter uma pessoa, você tem que ser uma pessoa cética, né? A hipnose, ela tem registros, né, científicos que existe, que acontece, que funciona. Então eu tenho documentos que possam comprovar isso. Se a pessoa vira e fala assim, mas eu creio em algo maior, fica melhor, não me atrapalha não acreditar. Porque se ele acredita em alguma coisa, ele acredita na ciência. Então, o resto a gente cuida, né? A gente vai fazendo. Mas eu acho que é importante a pessoa voltar a acreditar em si. Né? Estar desassociado do próprio corpo, o que isso significa? A gente não vive, você não pode ter o sabor dos alimentos, você não consegue visualizar e sentir o que é se alimentar, o que é dormir, o que é ter necessidades fisiológicas, que faz parte da pessoa. Então você desassocia do que é verdadeiramente estar vivo, né? Eu acho que em tudo que a gente vive, a gente tem que saber o que é estar vivo. Estar vivo é ter todas as funções, espirituais ou não, acontecendo. Então, isso é importante, né? Dentro da terapia, você pode agregar valor em tudo, mesmo com um cliente novo. Você vai ter uma outra forma de ver a vida e você também aprende. Quando você ensina, você aprende, né? Então, cada atendimento é único para mim. Eu levo dessa forma, porque eu vou ter uma nova vivência, vou ter uma forma diferente de ver a vida, que pode me servir ou não, mas eu sei que alguma coisa, aquilo ali, eu atraí de alguma forma e aquilo ali é importante para mim. E Simone, uma coisa também interessante saber, em qual estado do Brasil você está? Eu estou em São Paulo, capital, na região do Jabaquara. Eu atendo hoje em 2 lugares. Um é aqui na Engenheiro Armando, de Arruda Pereira, bem no Jabaquara mesmo, 3214. E atendo também no Jabaquara, que é um pouco próximo, e a parte de hipnose eu preferi trazer para cá. Mas aí tem nas redes sociais, tem os meus contatos, tudo direitinho, quem quiser entrar em contato. Você atende online também ou só presencial? A hipnose não verbal, como eu sigo a linha do IRMO, né? Hoje eu não atendo mais online, não tem nem como, né? Eu fazia a acupuntura sem agulha online, até hoje, se as pessoas me procuram, eu ainda atendo, mas eu atendo mais presencial em São Paulo. Interessante. Mas se tiver alguma terapia online, dependendo, você pode até ajudar a pessoa, porque às vezes a pessoa se identifica com você de outro estado, você pode entrar em contato, fazer um atendimento assim, com a hipnose conversacional e orientar a pessoa dentro do estado e da região que ela está, fazer de repente uma terapia, como você falou, né? Porque essas orientações às vezes são muito... essas orientações são muito importantes, às vezes a gente pega uma pessoa que a gente se identifica, faz aquela orientação, depois a gente procura um outro terapeuta para dar continuidade de uma outra forma, completando o tratamento, né? A gente tem que ver que terapia, existem várias terapias. Dependendo do momento que a gente esteja, você pode usar um tipo de terapia específico, né? Dependendo da necessidade. Então, assim, eu às vezes, eu recomendo para determinados clientes que eu atendo uma outra terapia, porque eu percebo que aquela vai dar uma abertura para o cliente, dar mais um passo, né? Então, assim, é bem interessante isso. Então, se você se identifica com a Simone, entra em contato com ela, passa um direct aí pelo Instagram, e com certeza ela vai te orientar de alguma forma, né? Porque às vezes a pessoa está longe, a pessoa fica, mas eu gostaria de até conversar, e aproveite, porque vale a pena, ela é essa simpatia toda, esse astral todo é muito bom, e realmente a pessoa, eu costumo dizer, quando a pessoa está em dia com a terapia dela, ela deslancha, né? E a gente procura fazer isso, né, Simone? Tá em dia, né? E me diz uma coisa, você continua a fazer a terapia e continua a fazer o seu aprendizado? Ou você já está sabendo? Como é que é isso? Você diz em empresa mesmo?
com relação ao atendimento com IRMO. Continuo indo para Campinas, né? Tenho que só confirmar amanhã, sim, porque eu vou de terça-feira lá. Mas eu continuo indo, fazendo meu aprendizado. Ele é uma... Nossa, eu não tenho... Vou ficar rasgando seda aqui para ele, mas ele é uma pessoa muito inteligentíssima, tem muito conhecimento, onde eu quero chegar. Assim, se eu conseguir chegar à metade do IRMO, eu já estou bem. Mas eu já tenho atendido muito, né? Hoje em dia, presencial é a massagem e a hipnose não verbal, né? Então, o que você atende? Você atende presencial? Você atende o quê? Massagem? Eu atendo a massagem, né? Eu faço massagem da alma, massagem com pedras quentes, faço drenagem pós-operatório, né? E faço a hipnose não verbal. Online eu faço acupuntura sem agulhas, hipnose verbal, né? E faço divórcio energético. Também faço ele. Olha. Faço tudo online. Divórcio é bom. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Viram quantas coisas ela sabe? Essa mulher é poderosa, ela sabe muita coisa. Eu estou falando, gente. E ela tem experiência. Quando ela fala assim, eu passei por IRMO, foi agora, não sei, mas ela tem uma bagagem, né? E essa bagagem que faz com que mais uma outra terapia, usando a terapia certa, ela consiga aplicar na necessidade que a pessoa chega, né? Dependendo da necessidade que a pessoa chega, né? A Cavalcante aqui está falando que terapia não verbal é maravilhosa. Não verbal. A Priscila é minha cliente. Foi a primeira. Legal. Então. Foi a primeira. Eu cheguei para ela e falei: olha, eu tô começando meu treinamento, você quer fazer? Quero. Foi a primeira que eu vi acontecer mesmo o resultado. É outra pessoa hoje em dia. Fico muito feliz, assim, de ter progresso, sabe? Porque é bom quando você faz uma coisa e aquilo funciona também. Porque funcionou comigo, me trouxe uma outra vivência. Então, passar isso à frente é uma das coisas mais maravilhosas que eu fiz na minha vida. A Bianca também, que tá aí, ela vai vir fazer a hipnose não verbal. E aí eu vou pôr em prática. Tudo que ele me ensina eu pôr em prática. Aí eu ligo, falo, olha, aconteceu isso. E vai lá. Eu vou fazendo junto com ele. O André, eu fui e aprendi com o IRMO, né? Então, é um estágio que está sendo maravilhoso na minha vida mesmo. Esse aprendizado todo é muito importante, né? Então, assim, a gente atende as pessoas, a gente trabalha as pessoas e, ao mesmo tempo, nos trabalhamos. É aquele negócio quando nós ensinamos, nós aprendemos também. Quando nós tratamos, nós nos tratamos também, né? Também, isso daí é fato, né? Então, assim, é maravilhoso. A Bianca aqui está falando, maravilhosa, não vejo. Então, gente, olha, a Simone, ela sabe um monte de terapia. Essa mulher tá escondendo o jogo aqui, ela sabe um monte de coisa, entendeu? Ela vai falar, eu tô falando da hipnose não verbal, mas ela sabe um monte de coisa. Quando ela sabe um monte de terapias, ela acaba utilizando, claro, ela tá indo, né, tá nessa vertente de hipnose não verbal, mas ela acaba utilizando as outras sapiências dela toda, né? As outras coisas que ela sabe, ela acaba utilizando de acordo com a necessidade que a pessoa tem. Então, isso é muito importante. É muito legal quando você pega um terapeuta que ele tem vários conhecimentos, que ela tem toda uma espiritualidade dela e ela também tem o respaldo científico nisso tudo. Porque tem isso tudo hoje, nós temos esse respaldo científico. Isso é muito legal. Porque aí você vai pegar e vai dar vai dar mais confiança ao cliente, à pessoa que chega, né? Isso acho também muito importante, né? Então, aproveitem e entrem em contato ou pelo Instagram, ou você atua mais pelo Instagram ou tem alguma outra rede social? Chegou o IRMO chegou. Falando nele aí, eu atuo mais pelo Instagram. Instagram, então. Isso, lá tem meu contato. Entre em contato pelo Instagram. O IRMO chegou, gente. Ele, para ter chegado agora, ele no mínimo, ele estava atendendo. Com certeza. Certo, IRMO? Ele estava atendendo pela hora, entendeu? E eu não sei como é que ele está, senão eu até chamaria ele aqui. Porque ele iria aí. A gente está igual aquele pessoal, mata a cobra e mostra o pau. A gente falou tanto dele, né, né, Simone? Falamos tanto dele, e aí a gente. Estou. Falamos tanto dele e podemos chamar ele aqui. Acabei de sair. Tá falando aqui. Acabei de sair, estava atendendo. Então, eu não sei. Irmo, você aceita? Deixa eu ver aqui se ele aceita entrar aqui para ajudar a finalizar aqui, que já estamos quase acabando. Eu não sei se ele está. Ele está indo para casa, gente. Ele ainda está indo para casa. Ele está a caminho, não falei? Pela hora, ele está a caminho.
Mas tá bom. O que acontece? Por que nós estamos falando? Nós estamos falando especificamente dessas terapias, que são terapias que a expertise da Simone, o Irmo, que ele é uma pessoa também que ajuda também muito nessa troca, nesse estudo no Praticamente, porque o Praticamente ele faz isso. Ele reúne os terapeutas, nós nos reunimos normalmente no Zoom, e nós passamos a fazer essa entrevista com terapeutas no Instagram para que mais pessoas conheçam os terapeutas envolvidos no Prática da Mente. E aí nós estamos trazendo esses terapeutas aí, que são vários, são muitos. Cada hora a gente vai trazer um. E se você quer conhecer mais terapeutas, vai lá no YouTube. Nós temos o YouTube do Prática da Mente, que nós temos lá os terapeutas. A Simone também, ela já deu. Você já deu uma live no Zoom pra gente também, não já, Simone? Se não deu, tinha alguma programada para dar. Ainda não, mas tinha uma programada para dar. A gente tem uma programada sobre medicação, lembra que a gente tinha conversado? Sim. Sobre medicação, uso de medicamentos. Então, a Simone, ela entende também dessa área, para você ver. Então, assim, você vai lá no YouTube que você vai ver várias lives, nossa, e também, o Ivo falou ainda não, eu acho que o que ainda não está livre, eu acho, né? Não está podendo entrar. Então, você vai ver várias lives de vários terapeutas, e você vai conhecer outros terapeutas também, e nós fazemos isso. Ajudamos os terapeutas uns aos outros a crescermos cada vez mais, a consolidarmos nosso conhecimento, e através disso, esses terapeutas, eles vão conseguir fazer um atendimento melhor. Claro que cada terapeuta tem uma especialidade, cada terapeuta, eu costumo dizer o seguinte, o terapeuta bom é aquele terapeuta que está se atualizando, é aquele terapeuta que está fazendo terapia, que está com a sua terapia em dia. Terapeuta que não estuda, não faz terapia, a gente tem que ver, desconfie, porque o terapeuta ele é um ser humano, como você, e ele, como você, o terapeuta ele é uma profissão, e como toda profissão, né? Tem que ter. Eu acho que o problema de uma das profissões que a gente carrega, né, são aqueles terapeutas que colocam a capa de mago e acham que são os melhores, sabe? E eu acho que quando a gente se acha muito, muito bom naquilo que faz, é quando a gente tem que voltar para trás e estudar tudo de novo. Né? Porque o excesso de confiança atrapalha nessas horas. Né? Pelo menos é a visão que eu tenho do meu trabalho. Claro, hoje em dia eu tenho muito mais segurança, mas a confiança não pode beirar o ego, né? Aquela coisa de falar assim, não, ó, pus a capa, agora eu resolvo qualquer problema. É mentira. Aquele terapeuta que fala que resolve qualquer problema, ele pode resolver os deles. Mas o do outro depende da outra pessoa, depende de quem está sendo atendido. Né? É 50% e 50%. Eu posso ter o melhor trabalho que foi desempenhado através até do Irmo, ele pode me oferecer o melhor dele. Mas se eu não tivesse disposta a estar aberta para tudo aquilo, não ia funcionar. Então, se eu tenho um cliente que ele não está 100% engajado ali, e também eu acho que é meio que uma ilusão, as pessoas acharem que estão 100% em tudo e não estão, né? Principalmente quem vai fazer a terapia, se ele não tiver empenhado em se doar também, as coisas não funcionam. Não adianta. Então, às vezes eu gosto de não colocar a capa do mago, de achar que eu sou a melhor ali, que isso não é uma verdade, mas eu sou uma estudiosa na área. Hoje eu posso falar que eu sou uma estudiosa na área. Que eu posso dar mais também nisso tudo. Mas que hoje eu faço o meu melhor dentro de tudo aquilo que eu me reconheço. Então, eu busco isso. E busco mais ainda estar com pessoas que possam agregar, né? Porque você é o que você se alimenta. Não adianta eu falar que eu sou uma pessoa saudável se eu fico no Big Mac todo dia. Não tem condições. Então, eu procuro me alimentar de coisas melhores hoje. Isso em tudo. Televisão, Instagram, né? O que eu consumo, eu tenho qualidade. Então, eu busco a qualidade de tudo isso. É importante a gente também não deixar que os outros nos definam, né? Hoje eu não sou... Exatamente. Ninguém não pode ser assim. Então, você se abrir para o novo não é qualquer novo. Né? Você se abrir para as coisas que você precisa. Eu acho que fica essa pergunta para hoje, né? Quais são realmente as minhas necessidades hoje? Do que eu preciso? Eu preciso ser guiada ou eu quero me guiar? Eu preciso estar fundamentada numa teoria ou eu posso ficar no achismo? O que é que me faz feliz? O que me motiva? Hoje eu tenho essas respostas. Né? Antes eu acho que o terapeuta ia me quebrar e eu não ia meio que saber responder. Mas hoje eu tenho as respostas para a minha vida. E eu busco quem é atendida com os meus serviços também tenha uma noção do que realmente quer, do que realmente precisa, do que realmente a conforta, né? Então a hipnose hoje, na minha vida, veio para me dar direção.
né? Ela me conduz em tudo isso, né? Então eu conheço, tive acesso a muitos bons profissionais, profissionais também que me ensinaram muito. Então eu sou uma pessoa de muita sorte. Então eu tenho acesso a bons conhecimentos e vou aproveitando. E uma coisa também importante que eu acho é que você tem uma experiência de vida. Quando a gente passa por várias dores, né? Você já passou, como você falou, você estava na cama fazendo curso. Você estava passando por uma dor, né? E aí você na cama, deitado, você estava lá procurando se conhecer, procurando entender aquela situação que você estava e procurando recursos para sair daquela situação. Isso é importante, né? Essa experiência, né? E o que você acha que acrescentou essa experiência para você, para o teu trabalho hoje? Você passar pela dor é importante, porque quando você encontra alguém que está passando pela mesma coisa, se você pegar na mão do outro e falar assim, olha, eu entendo o que você está passando porque eu passei, é diferente, né? Você saber o que é, de repente, uma depressão, sem passar por ela, você banaliza. Por muitas vezes eu falei assim, imagina, a depressão, isso é coisa de gente rica, não existe. Né? Ansiedade, o que é ansiedade? Então, você ter essas coisas dentro do seu know-how, você pegar, né, palpável na sua vida. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, dores de coluna, dores físicas e emocionais. Você ter isso é um currículo que ninguém me tira. Ninguém me tira. E eu não tudo uso que ela isso. falou, ela passou por isso. Eu passei. Dependência emocional, dependência de remédios, né? A química, não drogas, mas psicotrópicos. Nossa, eu tinha gosto de falar, de colocar São na as mesa. mais difíceis, hein, Simone? A mais difícil da gente se libertar são as drogas legais, Legais. né? Que Porque são os tá ali a remédios. mão. Tá ali a mão, é muito difícil. E assim, é claro que você tem que ter resiliência. A resiliência é uma coisa muito importante no ser humano, a gente tem que ter. Né? Eu fico preocupada com a próxima geração, que está sendo tão fácil algumas coisas, que eles não estão trabalhando tanto isso. A resiliência sumiu dessa nova geração, né? As pessoas querem a facilidade. Mas trabalhar para aquilo é difícil. Então, quando você tem no currículo essas coisas, você pode olhar para o outro com mais carinho. Claro, você pode ter mais firmeza e falar assim, nossa, eu passei, mas eu também saio. A outra pessoa pode não ter a mesma força que eu, e eu também tenho que entender. Porque eu tive depois de 10 anos. Eu fiquei no limbo da dor 10 anos. Então, quando você se vê numa situação que é possível, você pode dar mais força para o outro. E se ele quiser também, você dá a mão e carrega. E leva junto, né? Eu volto a dizer, nós estamos no mesmo rio, mas não no mesmo barco. Né? O que é a dor e o uso de medicamentos para um, não é para o outro. Né? Eu ouvi de uma amiga minha hoje que assim, não, mas não é prático desse jeito, você deixa e acabou. Mas quem disse que para mim foi prático? Para mim não foi prático. Eu tive algumas ferramentas na mão que pôde me auxiliar na época de crise também de abstinência das medicações. Eu sou uma pessoa pós-bariátrica. Eu fiz redução de estômago, isso em 2019. E eu tive, a primeira síndrome que eu tive foi abstinência a açúcar. Que eu julgava tantos usuários de drogas, porque eu tive um ex-marido muito legal, e eu julgava tantos usuários de drogas que quando eu me vi, eu também era do mesmo jeito que ele. Aí aquela, sabe, tenho 43 anos, né? Então, eu posso usar o valor da ficha. Quando a ficha caiu, eu falei assim, o que é que eu estou julgando o outro se eu sou tão igual a ele? Então, algumas amarras vão sendo quebradas também, né? Então, nos dias de hoje, eu vejo que eu não sou melhor do que ninguém, né? Mas eu tenho algumas armas que eu posso ajudar o outro a subir mais um degrau, a ir para o próximo passo, né? O que é que faz, pensar mesmo, o que é que me faz feliz e motiva, é justamente isso, ser uma pessoa melhor para mim. Porque eu sendo para mim, eu consigo reverberar isso e aplicar em quem eu atendo, né? E aí aí trouxe sentido para minha vida. Hoje eu tenho sentido, hoje eu tenho motivação. Isso que você falou é muito importante, a pessoa entender que, assim, você falar com uma pessoa que ela passou por tudo isso, né, faz a diferença de você lidar com uma pessoa que não passou pelas mesmas coisas. Não quer dizer, claro, que eu tenho que ir num terapeuta que passou pelo que eu passei. Não. Mas isso dá uma certa segurança, né? Dá um entendimento melhor, né? E essa transformação toda, né, que você teve, você tem um outro olhar para a dor do outro também, né? Você olha a dor do outro de outra forma, né? Isso é muito legal. Eu digo o seguinte, gente, quando você consegue fazer essa mudança,
tudo na tua vida muda, não só o local que você vive, a tua mente muda e tudo à sua volta vai mudando gradativamente. O teu corpo muda, né? A gente vê isso. A Simone mudou bastante. O rosto da Simone estava de um jeito e agora ela ficou com um rosto diferente. Ficou mais jovem. Ela falou 40 e poucos anos, nem parece. Ela parece que tem menos de 30 com certeza. Nossa, parece que está lá nos 30, né? E ver como é que pode, né? A Bianca está falando, reverbera não só aos pacientes, mas a todos ao redor. É verdade. É incrível como tudo muda ao redor. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero mudar daqui ou dessa situação, e a pessoa não consegue, por quê? Porque é ela que tem que mudar. E aí, quando ela vai fazer terapia e ela muda a mente dela, ela muda o olhar dela, automaticamente as coisas à sua volta vão mudando. E é muito interessante como isso acontece, né, Simone? E é engraçado como é uma coisa assim que é uma demanda muito maior do que o Covid foi para as pessoas. E a pandemia da terceirização. As pessoas terceirizam tudo. Porque se o outro fizesse isso, minha vida seria melhor. Se o outro fizesse aquilo, minha vida seria melhor. Entendeu? Literalmente, a terceirização é a maior pandemia que a gente já enfrentou em todos esses anos. Entendeu? Eu sou da área da saúde há 22 anos agora. Eu estou fazendo 22 anos de técnica de enfermagem. E eu vejo que a maioria das doenças psicossomáticas foi por terceirização. Quando eu visualizei, isso foi até um outro terapeuta, que eu falei assim, mas peraí, a culpa de tudo é minha? Ué, quando caiu aquele, sabe? Falei, meu Deus do céu, eu sou a única responsável por tudo aquilo que eu posso fazer para minha vida. Aí, ó, o guru. Guru não, eu não sou guru. Já tem cara, né, de guru, ele já tem cara. Minha moça Coin. E aí, Moja gente? Coin? Adorei Moja Coin. Tudo bom, Irmo? Esse aí é o Irmo Neto que a gente falou tanto aqui. E outra coisa, a Gi e a Vivi estavam comentando que é verdade. Elas também passaram por isso. Quando você muda a sua mente, quando você muda, o teu entorno muda, né? E aí a Simone estava falando exatamente isso, Irmo. O poder da terapia na nossa vida, né? Como... É incrível. Hoje eu atendi 3 pessoas hoje. Hoje foi puxado, por isso que eu queria chegar mais cedo, mas não deu. Hoje foram 3 pessoas. Comecei 4h30 da tarde, estou saindo agora. 3 pessoas mudando de vida, né? E muda mesmo. Exatamente isso. Assim, então, é muito diferente, né? A terapia, quando você se entrega à terapia, independente de qual seja, você começa a perceber transformações, né? Se você não tiver resistência para aquilo, se você não tiver se entregando aquilo com um ar de ciência, né? Tipo, o que isso vai dar? Não, quero vivenciar isso, acontece. É verdade. Exatamente. E outra, só para fechar, em outras épocas eu estaria derrotada. Eu fui mandada embora hoje do trabalho. Em outras épocas, eu tive minha 1 hora de crise existencial hoje, mas eu fiquei muito feliz quando eu falei assim, putz, mas eu tenho tanta possibilidade na minha vida, eu posso fazer tanta coisa. Aí o irmão até mandou, nossa, despertou. Que bom! Isso aí é o universo. Não, foi assim. Eu fiquei tão feliz. Ela mandou assim pra mim, fui mandada embora, tal. Eu falei assim, mas isso é bom ou ruim? Porque, às vezes a pessoa quer, né? Aí, é ruim, porque não sei o quê. Falei, tá podendo falar? Não, agora não. Falei, tá bom, né? Passou um tempo, ela falou assim, agora eu tô, não sei o quê, papapá. Falei, ainda bem e tal, não sei, né? Você entendeu. Aí ela falou assim, agora eu já tô vendo outras possibilidades. Falei, não sabia que tinha que limpar o para-brisa pra ver, mas tudo bem, entendeu? Mas, Irma, é isso que acontece. Olha só, quando a pessoa começa a fazer terapia, a visão muda, tudo vai mudando e o ambiente vai mudando. Às vezes, uma demissão é necessária. Tudo bem, a gente passa por aquele luto. O luto, às vezes, vai durar um dia, 1 hora, e a gente pensa, caramba, e agora? Mas aí você começa fechou uma porta, de repente você viu que tem uma outra do teu lado que você não tinha visto ali aberta, né? Não, assim, necessário, filho. O tipo de personalidade da Simone, né? Era para ser igual cachorro, sabe? Tipo, apanhou, daqui a pouco volta, sabe? Era para ser assim. E agora ela está restabelecendo isso nela, né? Que é essa capacidade de se recuperar bem rápido. Nossa, eu não sou uma coisa só. Tá, vambora. Bora. Dedo longo. Exatamente. Porque quem tem os pés greco-romanos, dedo longo, ou qualquer tipo de pé mais com dedos mais longos, esses têm um pouco mais de dificuldade, né? De se desprender dos planos, né?
porque eles projetam muita coisa para o futuro. Mas quem tem o dedo do pé normal para curto, o plano para o futuro é pequeno, então ela é mais rápido de se desprender, né? O da Simone quase não tem dedo, então era para ser, tipo... A teimosia, então. A Gi colocou aqui, Deus abre portas. Às vezes é uma porta para a gente sair e não entrar. Verdade, verdade. Mas eu fiquei muito boba mesmo, assim, perplexa até com o tempo que durou, porque, meu, eu me divorciei em 2008, acho que foi 2008, eu fiquei 10 anos no luto. Hoje eu estaria morrendo ainda essa hora, eu não teria nem condição de falar com ninguém. Só foi um por nada como ter a terapia em dia, hein? Tá vendo? Eu amo, olha, eu amo a terapia holística como um todo. A hipnose, eu me identifiquei com a não verbal de uma forma muito... me nutre, me completa. Então isso me traz uma paz muito grande. Eu durmo, eu não fico madrugadas e madrugadas acordadas, eu não fico com voz na minha cabeça conversando. Eu sou muito mais produtiva atendendo. E literalmente meu corpo parece que descansou durante a terapia, eu não saio de lá derrotada, cansada, nada disso. Então, assim, eu sou uma pessoa muito melhor. Estava falando, Irmo, que eu sou uma pessoa antes do Irmo e depois do Irmo. Então, hoje, qual que é a linha que o guru. Eu sigo a linha do Irmo, gente. Eu amo Reich, sou apaixonada por Reich, e é isso, sabe? A minha vida é outra mesmo, literalmente. Então, assim, eu sou prova de que o sentido da minha vida hoje é estudar e ser uma pessoa melhor para mim. Né? Então, isso para mim seria tudo que eu precisava mesmo, de verdade. Ó, o Aníbal tá na live, o Aníbal é uma pessoa incrível, ele é irmão da Cacique, lá do Rio Grande do Sul, de uma tribo do indígena do Rio Grande do Sul. Olha. Gente boníssima. Aníbal, você sabe que o que me fez eu parar de usar as medicações foi a ayahuasca. Eu me preparei, eu tive que parar os remédios por 8 dias, aí comecei uma abstinência no 8º dia, fiz a ayahuasca e depois eu fiz o rapé. Foi uma das coisas, assim, melhores coisas que eu fiz na minha vida. É uma pancada, não é para todo mundo, né? Nem todo mundo é para ir, mas foi uma das coisas que me trouxe. Eu voltei a respirar, era como se eu estivesse no meio da água, do lodo ali, e eu voltei a respirar. Foi, olha, maravilhoso para mim, maravilhoso mesmo. Aí a Gi botou Simone aí e DI. Que isso? Não, é verdade. Não, mas a Simone tá faltando alguns cursos, né? Ela tem que fazer o curso de chaveiro para aprender a abrir portas, né? Porque usar a porta, você tem que abrir. Ela tem que fazer o curso de chaveiro, né? Tem alguns cursinhos aí que ela tem que fazer. Esse é o próximo que o Igor vai me dar. É assim mesmo, gente. A terapia é algo assim, você faz uma, depois faz outra e vai evoluindo. Porque o ser humano, ele vai evoluindo sempre. Quando você não pense que acaba. Eu acho que só acaba assim, morreu, acabou. Mas se você está vivo, com certeza tem que fazer uma terapia, tem alguma coisa aí para você ver. Ah, mas está tudo bem, olha direitinho, né? Eu acho que é por aí, né? Aqui perguntaram por que não seria para todos. A Simone colocou muito bem. A ayahuasca, os psicodélicos, tem pessoas que já têm uma pré-preparação para aquilo. A Simone, ela estava numa fase onde ela chegou no limite do limite. Então, daquele limite, o que viesse era lucro, né? Então, assim, ela chegou num limite propício para aquilo. Agora, tem pessoas, por exemplo, que vão buscar esse tipo de medicina da floresta e não estão preparadas para receber aquela medicina. Que nem tem uma repórter, se vocês procurarem depois no YouTube, tem uma repórter que resolveu fazer uma matéria e foi lá no meio da tribo indígena e tomou ayahuasca. Você vê a reportagem, você chora de rir, porque ela chega uma hora e fala assim, eu não quero mais, eu quero sair disso. Que horrível essa situação, eu não quero mais, eu quero que isso pare. Aí vem o pessoal tentar acalmar ela, e ela mais nervosa ainda, porque ela não para. Por quê? Ela se deparou com uma coisa que ela não estava afim de encontrar. Ela estava lá fazendo uma reportagem, ela não estava afim de ir lá para ir para o autoconhecimento. E ela se deparou com uma questão que ela não queria. Então, a ayahuasca, muito importante. A ayahuasca, como um psicodélico, ela vai trazer à tona questões mal resolvidas que têm que ser resolvidas. Se você não está preparado para isso, é horrível. Né? Por isso que eles chamam de bad trip. Bad trip é exatamente você se deparar com uma situação que você não queria e você não tem estrutura para lidar com aquilo. Né? Então, muita gente... Então, assim, sempre que for fazer, tem que fazer... Não foi a Glória Maria, não. Não foi não, Josué. Foi uma outra repórter da
Se eu não me engano, acho que era SBT Repórter, ou o Record Repórter, um negócio assim. Não foi do. Eu achei interessante. Eu achei interessante o que você falou, porque é o seguinte: usar os psicodélicos de forma terapêutica é exatamente isso que você falou. É ter uma preparação, é ter um direcionamento. Aí sim você vai ter um grande resultado. Agora, quando a pessoa usa sem uma preparação, sem alguém para orientar, aí vou lá porque eu vou ver como é que disseram que é bom. Não. É bom pegar um terapeuta que tem uma certa expertise, que entende, e aí ele vai te orientar nesse caminho. O que é melhor? Será que é a ayahuasca? Será que é o quê? O que é melhor? Porque você vê, a Simone, ela utilizou a ayahuasca, depois utilizou o rapé. Ela teve uma orientação aí nesse contexto, né? E foi indo. E a terapia, ela assim, você usa a terapia, depois é uma outra, é o que eu te falei. São várias terapias. Não existe a perfeita, né? Não existe. É igual a hipnose. Você pode se dar muito bem com a hipnose verbal, com a hipnose não verbal, independente de qual modelo for. A partir do momento que você começa a vivenciar um processo catático, um processo de liberação, muitas vezes você se depara com situações que você não quer. E aí, o que a gente chama de resistência, cria-se todo um mecanismo de transferência, né, em cima do terapeuta. Então, assim, são coisas que já vêm sendo estudadas nos canais há muito tempo, mas pouca gente conhece. E às vezes as pessoas esquecem de explicar para o cliente que existe esse risco, né? Até numa hipnose. A pessoa se deparar com uma situação e entrar criar uma couraça secundária em cima da couraça principal que ela estaria trabalhando, se não for bem dissolvida logo de cara. Então, é complicado. São processos que você não, assim, em que pese você ter uma linha, você não tem controle. Você tem uma linha de trabalho, mas falar para mim, uma pessoa que fala para mim, eu tenho 100% de certeza que essa linha é assim, tá mentindo. Ilusão, né? A ilusão. Tá mentindo. As pessoas se perdem. Por isso que eu estava falando para a Lília. Não é que eu desprezo, mas eu não me apego à capa do mago, porque não existe isso. Por não ter verdade absoluta, você acaba. Se você se faz como o grande ser, você acaba se perdendo dentro da própria terapia. Então, perde o sentido. Na medicina da floresta, isso eu falando de todas, até ele falou do veneno do sapo, de todas as. Se você não tem respeito pela terapia da floresta, pela medicina da floresta, você já começou errado. Quando uma repórter vai, ela é uma pessoa que está indo ali para uma pesquisa. Então, ela não tem que tomar. Isso na minha leitura, né? Ela teria só que observar e estar ali. Se ela quer participar do processo, ela tem que ter pelo menos o respeito a tudo aquilo. É muita coisa que vem? Claro que é. Nós somos um grande baú, né? A gente tem aquela coisa, fechado ou não. Tem pessoas que é um baú aberto, mais liberado, ou como eu era, mais fechado ali, trancada, não gosta de se mostrar para muita coisa. Mas eu vejo a necessidade das pessoas ir para o interior, né? Ir para dentro mesmo, se observar, se consultar se aquilo é para você. Quando eu falei, era justamente isso, o Irmão falou. Eu vejo que a medicina não é para todo mundo, justamente porque nem todo mundo tem um respeito pela medicina da floresta. Eu sou particularmente apaixonada. Por isso que eu sou muito mais feliz tendo religiosidade e não uma religião, né? Porque eu não me aprisiono em nada hoje, né? Eu já fui muito ali, certinha, sabe? Que o que falava era aquilo e acabou. Hoje em dia, eu sei que a palavra prático, ou a prática da mente, essas palavras dizem muitas coisas. A prática da mente está englobando tanta coisa que é incapaz de uma live a gente falar tudo o que é. Então, assim, se ampliar é possível, é necessário, e se desprender dessas coisas que deixam a gente tão enraizado nessa terra, que deixam da gente voar, é necessário. Então, se olhar é importante, né? Nós estamos numa época muito boa que a gente consegue pesquisar alguma coisa no YouTube, tirar algumas dúvidas, porém, ir atrás de uma pessoa, de um profissional, investiga, vê como é que é esse profissional, com o que ele trabalha, veja a referência. Temos muitos terapeutas hoje, né? Veja essa referência que temos aí e depois você vai e entra em contato, né? Nós trazemos esse quadro aqui justamente para que você vá conhecendo os diversos terapeutas que nós temos, né? Tem uma pessoa que escreveu o quê aqui? Você leu, Irmão? Não. Ter a busca pelo crescimento interior e se abrir para a caixinha de Pandora que tem em nossa mente. É isso. Se você não se olhar, não anda, né? Gente, eu vou dar uma saidinha, que eu preciso também falar com Vai lá, chegou tarde, nós já estamos terminando aqui. Gratidão, Irmão. Mas antes, enquanto você sai, a Simone vai passar as redes sociais. O Aníbal falou, tem gente que não tem respeito pela cultura, é verdade. Se olhe e
se conhecer é sim mais importante. É verdade, o Sônia, o Teixeira está falando aqui, né? Se olhar e se conhecer é muito importante, sim. Então, assim, o objetivo de nós trazermos essa conversa é justamente isso, para que ajude mais pessoas a fazerem essa transformação, esse encontro, olhar, né, Simone, como você falou, se olhar e se expandir, né? É bem interessante. Mas, mais uma vez, eu vou lembrar aqui, a Simone, ela tem o Instagram dela, você pode entrar em contato com ela, você já viu aqui, se você chegou no final, ela deixou aqui várias terapias que ela trabalha, né? Então, assim, trouxe vários esclarecimentos muito bons. Você pode ir no YouTube do Praticadamente ver não só a Simone, mas outros terapeutas. E a Simone vai fazer uma live pra gente aí no Zoom, porque nós nos encontramos no Zoom também toda segunda e quarta, tá? Então, Simone, peço que diga a sua rede social, o número do seu telefone, o local que você está, como você atende, todos os seus contatos para que as pessoas possam te achar. Eu estou em São Paulo, capital, na Zona Sul de São Paulo. Eu atendo pelo 11 940 34 5369. 11 940 34 5369. E pelo Instagram, Simone Ribeiro Terapia. Tá? Tô sempre ligadinha lá, pode mandar. E vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Gi, obrigada. Nós estamos encerrando. Obrigada a todos. Nós estamos já encerrando. Agradeço. Em outro momento você pode participar, Aníbal. Nós podemos chamar você. Mas agora nós estamos encerrando por causa do tempo também do Instagram, né? Que nós já estamos há bastante tempo aqui. E a você que está nos assistindo, eu gostaria de lembrar mais uma vez, siga o Praticadamente. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Spotify. Estamos no Facebook, estamos em várias redes sociais aí, nos sigam e compartilhe essa live com várias pessoas, porque você, com certeza, quando você compartilha, você está ajudando outra pessoa a ampliar a mente dela, né? E para entrar no Praticadamente, é só você ir lá na nossa bio, se você é terapeuta, vai lá na nossa bio e se inscreva como terapeuta e você vai conseguir participar do nosso grupo de terapeutas, onde nós fazemos reuniões, live. Nós estamos agora com o estudo O Corpo Guarda-Marcas. De vez em quando eu troco esse nome. Em que nós nos reunimos também, só terapeutas, estudamos para você ver, nós estamos sempre estudando e trazendo conteúdo muito importante e relevante para todos. Então, entre no Praticadamente, nos siga e compartilhe com o maior número de pessoas possível. Certo, Simone? E entre em contato com a Simone, já viram que ela é top. Meu nome é Lilian Flig, que eu nem me apresentei, sabe que eu comecei a falar, não falei, meu nome é Lilian Flig, sou uma das gestoras também do Praticadamente, e nos sigam em nossas redes sociais. Até mais. Obrigada, hein, Simone? Gratidão, amor. Tchau. Tchau.